indicação. Então vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, programa Em Discussão está no ar. O chamado pacote anticrime, que entra em vigor em 23 de janeiro deste ano de 2020, é uma das respostas do poder público ao clamor da sociedade por mais segurança. As consequências das alterações na legislação você confere agora com a nossa entrevistada Patrícia Vanzolini. Ela é professora de Direito Penal da Damásio Educacional. Muito obrigado. Doutora, pela presença, da aula também no Mackenzie, né? Também no Mackenzie, sim. Aliás, esqueci de falar, doutora em Direito Penal, né? Isso mesmo. Doutora, o pacote aí que tramitou aí desde fevereiro, né? Que não foi só o ministro Sérgio Moro que propôs, já teve outras propostas, depois teve participação do Congresso também, né? Foi um estudo bem aprofundado. Na verdade, esse é o conjunto de basicamente 3 fontes, né? A primeira fonte foi, na verdade, a fonte anterior, a primeira mesmo, foi um projeto apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, um estudo elaborado, um projeto elaborado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a pedido do Rodrigo Maia, que montou uma comissão, um grupo de trabalho do qual eu participei. Participaram 8 juristas, e inclusive eu, e nós montamos um projeto. O nosso projeto já tinha sido apresentado quando o ministro Sérgio Moro apresentou o dele. Então, esses 2 projetos, do ministro Alexandre e do ministro Moro, foram apensados. E na Câmara, no Congresso Nacional, houve um substitutivo, quer dizer, houve uma comissão, um grupo de trabalho que tinha que alinhar esses 2 projetos, vendo os pontos em comum, quer dizer, fazendo ali uma amarração, e apresentou um substitutivo. Então, nós temos aí dispositivos provenientes dessas 3 fontes. Eu me lembro que tinha, baseado num tripé, contra a violência, a corrupção, e o outro eu já não me lembro bem, mas eu sei que tinha muito esse foco, né? Contra a corrupção e reduzir a violência. A gente até conversava um pouco antes, a senhora falou que uma análise geral andou bem, como se dizem os juristas, né? A senhora acha que no que tange a questões técnicas e que dentro do direito penal que se podia fazer dentro de combater o crime organizado e a corrupção, a senhora acha que foi um bom projeto? Eu acho que esse projeto, ele acabou, ele foi bom, sim, ele é bom, mas ele tem que ser olhado num todo. Eu acho que as críticas que geralmente ele recebe, tanto de um lado quanto de outro, são críticas que só olham para uma parte dele. Então, aqueles, por exemplo, que acreditam que a punição tinha que ser maior, se mostram contrários ao juiz de garantia, aqueles que não acreditam no aumento de penas, criticam o aumento de penas, mas acho que o que é interessante desse projeto é que ele tem que ser olhado no todo. E no todo, o que inspirou esse projeto foi justamente separar o crime organizado, aquele criminoso perigoso, aquele criminoso profissional, aquelas estruturas que são praticamente estados paralelos da criminalidade, digamos assim, comum. Claro que nenhuma criminalidade é boa, toda ela tem que ser combatida. Mas uma coisa é alguém que cometeu um erro na vida, que uma vez na vida praticou uma lesão corporal, ou que teve um acidente de trânsito, ou que eventualmente no momento de desespero cometeu um furto, ou uma sonegação fiscal. Isso como, digamos assim, um ato isolado da vida. Outra é uma organização criminosa, fortemente armada, dedicada ao tráfico de drogas, de armas. Essas organizações é que eram o foco do projeto. Então, acho que o projeto, na verdade, agora a lei, né, não mais o projeto, tem esses 2 lados. Quer dizer, tem um lado, por um lado, é aumentar a punição, aumentar penas, apertar o combate a essa criminalidade de alta periculosidade, mas tratar a outra criminalidade de uma outra forma, de modo a não colocar pessoas, digamos assim, primárias na cadeia, superlotando mais ainda o nosso sistema e dando mão de obra para as organizações criminosas. Então, é justamente olhar para esses 2 lados. Nesse sentido, eu acho que o projeto acabou resultando numa lei equilibrada, né? Que não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra, tem medidas mais duras, tem medidas, digamos assim, mais humanizadas, tratando cada tipo de criminalidade de acordo com o que é devido mesmo. Para descer um pouco aos detalhes aqui, doutora, um dos pontos mais importantes que eu anotei, o aumento da pena máxima para cumprimento das penas privativas de liberdade de 30 para 40 anos. Isto se trata do cumprimento, né? É possível, claro, uma condenação, como a gente vê de vez em quando na empresa, de 50 anos, 100 anos, né? Mas como é que vai cumprir 100 anos? Então, tinha sempre aquele cumprimento máximo de 30, agora passa para 40, é isso? Eu acho que isso é muito importante o que você falou, a gente explicar aqui para o público,
que é o seguinte, a condenação não tem limite. Nós vemos penas de 100 anos, Abdelmaci, se não me falha a memória, pegou 198, alguns dos envolvidos no Carandiru pegaram ali 600 anos. A condenação não tem limite. E mais, todos os chamados direitos da execução, por exemplo, progressão de regime, livramento condicional, eles são calculados de acordo com a pena da condenação. Então, por exemplo, se uma pessoa pegou 600 anos e ela teria direito a progredir de regime com 1/6 da pena, ela teria que esperar 100 anos para progredir. Isso quer dizer que ela vai cumprir a pena dela inteira em regime fechado, ela não vai progredir. Então, a pena, ela não tem limite e os direitos da execução são calculados de acordo com essa pena que não tem limite. Certo. Mas o cumprimento da pena tinha o limite de 30 anos. Por que 30? Porque na nossa Constituição existe uma vedação à prisão perpétua. Ela é vedada. Se a gente pensar aí que o código é de 40 e que a média de expectativa de vida do brasileiro, né, em 1940, quase 100 anos atrás, 80 anos atrás, era por volta aí dos 60 anos, né, e a gente pensasse uma pessoa que comete o crime aos 25, 30 anos, bem, 30 anos é praticamente uma prisão perpétua, não podia ser mais do que isso. Com o aumento da expectativa de vida, hoje, graças a Deus, se vive bem mais, começou a se pensar que esses 30 anos estavam defasados, então subiu-se para 40. Agora, mais uma vez, voltando àquilo que a gente estava discutindo, quem é que consegue pegar 40 anos? Não é uma pessoa que cometeu um crime na vida, não é uma pessoa que cometeu um erro na vida. Quem pega 40 anos é o criminoso perigoso, organizado, contumaz, profissional. É para essa pessoa, né? A pessoa que comete, digamos assim, um equívoco na vida não vai ser atingida, né? Mas um homicídio de cara já são quantos anos? Homicídio acho que são 12, Um homicídio, né? a pena máxima do homicídio é de 30 anos. E isso não mudou, isso não mudou. O homicídio qualificado tem uma pena de 30 anos. E isso não mudou. Então, como eu disse, uma pessoa que tenha cometido um crime na vida, por mais cruel que seja, dificilmente vai atingir 40 anos, ainda que pegue a pena máxima. Esse aumento foi focado no criminoso contumaz, aquele criminoso profissional. Até que né? pelas minhas contas aqui rasas, para pegar 40 anos, tem que... O crime de homicídio não, tem que cometer mais de um crime hoje, porque a pena não teve aumento em nenhum crime, né? O que teve a Mais diferença do que foi 30, isso. não. Ou seja, nenhum crime aumentou a pena para nenhum crime Pra nesse mais do que projeto. 30, não. Apenas aumentou o cumprimento de pena, o limite do cumprimento de Exato, pena, exato. né? Muito interessante. E que acaba interessante também, é o que a senhora explicou, refletindo, por exemplo, na progressão de pena, né? Que é quando a pessoa sai, por exemplo, do regime fechado para o semiaberto e depois vai para o aberto. Mas isso é interessante, eu não sabia, que é dentro da condenação e não dentro desse limite, não né? dentro. Então, para a Um progressão, para o livramento, não importa se é 30 ou 40. Para a progressão, para o livramento, que nós vamos olhar a pena da sentença. Se a pena da sentença foi 200 anos, eu vou fazer o cálculo sobre 200 e assim por diante. Mas na prática a gente tem isso, doutora, assim, pessoas que ficam 20, 30 anos em regime fechado. Sim. Os criminosos aí mais midiáticos, né, esses super traficantes, não vão mais sair, né, vão ficar o resto da vida nas penitenciárias. O outro ponto muito polêmico é o chamado juiz de garantias, né, que a senhora até explicava um pouquinho antes, que eu já aproveitei antes mesmo de começar o programa para tirar algumas dúvidas. A senhora falou, não, em São Paulo já existe isso, né, mas vamos explicar direitinho o que é o juiz de garantias, já que a partir de 23 de janeiro de 2020 passa a valer isso para todo o Brasil, né? O que é isso na prática? O juiz de garantia, eu acho que ele está provocando muita celeuma e eu atribuo uma parte dessa celeuma ao nome, né? Como eu tenho conversado com meus colegas, eu acho que juiz de garantia dá a impressão de ser um juiz que vai ser bonzinho, que vai ser leniente com o criminoso, que vai ser mais brando. Nada disso. O juiz de garantia deveria se chamar simplesmente juiz da investigação. Qual que é a ideia? É que um juiz atue no processo do começo do inquérito até o final da investigação e que a partir daí ele passe o bastão para outro juiz que vai cuidar da ação penal até a condenação em primeira instância. Terminada a condenação em primeira instância, vai para outro juiz, na verdade um desembargador. Então e esse de depois para um garantia, ministro. ele iria ter... Para colher as provas seria qual juiz? Seria esse juiz da investigação, esse juiz de garantia. Né? É o juiz que atua durante o inquérito.
Em São Paulo, na capital de São Paulo, isso existe desde 1985. Quem atua aqui em São Paulo sabe que nós temos o chamado DIPO, que é o Departamento de Inquéritos Policiais da capital. Isso não era nem por uma razão muito filosófica, não, era uma razão logística. São Paulo achou mais fácil assim. Então, quer dizer, é uma coisa que, ao contrário de burocratizar, pelo contrário, ela foi criada justamente para facilitar a organização judiciária. E Então, assim a senhora acha que a crítica que se faz que isso daria mais burocracia e isentaria pessoas de ser punidas? Não tem nada a ver com burocracia, não tem nada a ver com aumentar o número de juízes, tem só a ver com dividir o trabalho, né? Eu trabalho daqui até ali e daqui para cá eu passo o bastão e outro juiz trabalha, mas são fases diferentes. Mas e né? no caso que comarcas que só tem um juiz, é possível? Isso. Bom, primeiro que houve aí uma primeira polêmica quanto ao número dessas comarcas, né? Primeiro se aventou que seriam 40% das comarcas, agora já há no CNJ, né, dizendo que são 20% das comarcas, mas o projeto ele contempla essa questão propondo um rodízio, quer dizer, juízes de comarcas e hoje, eu só voltando um pouquinho atrás, nós temos que considerar que os processos, inclusive os inquéritos, são digitais. Então o juiz não precisa estar na comarca. Um juiz de uma comarca pode oficiar num inquérito da comarca vizinha, ele não precisa estar lá presencialmente. Quer Mas para ouvir... Para fazer uma audiência, sim, ele precisa. Mas ele não precisa estar lá fisicamente o tempo todo. Certo. Então, existe ainda uma facilidade. Então, um rodízio de juízes. Quer dizer, um juiz aqui de um lugar atua no inquérito e depois passa para o outro. E a senhora acha que isso deve ser implantado com facilidade no país todo? Olha, eu acho que é só uma questão de vontade política, como tudo, né? Eu não vejo grande dificuldade. Isso não aumenta custo para o Estado, isso não exige contratação de juiz, nada disso. Então, eu acho que se está fazendo um pouquinho de um cavalo de batalha por uma coisa que é absolutamente normal e que já existe. Nunca ninguém questionou aqui em São Paulo por que era assim. Né? Então, Entendi. acho que... Doutora, outro ponto importante aqui, eu separei primeiro os mais polêmicos, que é em relação à legítima defesa. Eu me lembro que no início aí do pacote anticrime ficou polêmica a questão dos policiais militares, porque tinha um texto de um dos artigos que dizia que o juiz poderia reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer, no caso do agente de segurança, um policial militar, por exemplo, de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. E aí se disse muito na época que isso seria muito subjetivo. Como é que você vai dizer que violenta emoção? Então, isso tudo caiu. O que ficou agora é algo relacionado a um refém, não é isso? Isso, exatamente. Essa proposta veio do ministro Sérgio Moro. Quanto à legítima defesa e as demais excludentes de licitude, havia 3 pontos que ele desejava modificar. Desses 3, só um subsistiu. Os outros 2 caíram, como você disse, lá na Câmara. Esse que subsistiu, a meu ver, é uma mera norma de esclarecimento. Ela não inova em nada. Por quê? O que é a legítima defesa? Está lá escrito no artigo 25 que age em legítima defesa quem pratica o fato para repelir uma injusta agressão a direito próprio alheio. Para repelir, para afastar uma injusta agressão a direito próprio alheio. E aí esse artigo ganhou um parágrafo dizendo o seguinte: olha, o policial que estiver numa situação com refém pode alegar legítima defesa. O que na prática já existe, existia. ele já poderia, então entendi. Esclarece, mas chove um pouco no molhado nesse ponto. Então, só para deixar claro, dentro desse tema da legítima defesa, em relação aos agentes de segurança, entre eles o policial militar, praticamente não houve alteração, na prática, apenas esse que a doutora colocou. Arma branca e arma de fogo, isso também parece que teve uma alteraçãozinha. Bom, essa questão da arma branca e da arma de fogo... Arma branca é faca, né, por exemplo? Faca, qualquer arma que não seja, né, arma de fogo é considerada arma branca. Foi objeto de um imbróglio desses de jabuticaba, né? Coisas que a gente só vê no Brasil. Por quê? Para contar um pouquinho para o espectador, que não é fácil nem para nós do direito entendermos, quanto mais para o público leigo. Como é que era antes de 2018? Antes de 2018, o roubo praticado com emprego de arma tinha uma pena aumentada. E o que é arma? Qualquer instrumento que machuque. Então, pode ser um revólver, uma pistola, uma faca, um canivete, um caco de vidro, um taco de beisebol, um pedaço de pedra, uma corda, qualquer coisa. Então, qualquer arma aumentava a pena do roubo. Em 2018, a lei sofreu uma alteração, porque o legislador ele queria que a arma de fogo aumentasse mais.
Ele achava que o aumento da arma de fogo estava desproporcionado, estava muito pequeno. Só que o nosso querido e digníssimo legislador, a meu ver, comeu bola. Por quê? Porque ele, ao aumentar a pena da arma de fogo, na verdade, revogou a arma branca. Então ele disse o seguinte, olha, agora só aumenta a pena com arma de fogo. A arma branca não aumenta mais. A meu ver, não era essa a intenção. Mas às vezes o que se vai na cabeça é uma coisa, o que acaba saindo no papel é outra. Então o que aconteceu é que em 2018 foi descriminalizada a arma branca. Ou seja, não é que pode roubar, o roubo continua sendo crime, mas o roubo com arma branca passou a ser um roubo simples, não tinha mais aumento. Pois bem, uma norma penal, quando ela é uma norma penal que descriminaliza, ela retroage. Então, todas as pessoas que haviam praticado roubo com faca foram beneficiadas por essa comida de bola. Todas as pessoas. Agora, com essa lei, com a Lei 3.964, o legislador resolveu corrigir esse erro, reintroduzindo a arma branca como uma causa de aumento de pena. Então, agora voltou a ser a arma branca e a arma de fogo, as duas aumentam a pena. Aumento de pena, só para explicar, eu pratiquei um furto, não, no caso roubo. é porque o roubo também nele já está incluso mas o roubo que não precisa de arma. Eu posso roubar alguém só no grito. Só com a violência, só na violência. Fala, passa a bolsa, isso já é roubo. E aí se tiver com a arma, se tiver arma, aumenta a pena. E aí tiver uma arma branca, isso, entendi. Ou seja, aumentou para a arma de fogo e a arma branca acabou não aumentando. Agora aumenta para as duas. Com uma faca ou sem uma faca, então anteriormente era a mesma coisa. Era a mesma coisa. E agora, sim, agora, aumenta. Corrigiu e as duas aumentam a pena. Só que a faca aumenta menos e o revólver aumenta mais. Né? Existe uma discrepância. Eu me lembro muito, na doutrina jurídica, muita discussão, por exemplo, arma de brinquedo, né? Então, arma de brinquedo é apenado ou não é apenado? Né? Então, tinha uma corrente que dizia que sim, uma corrente que dizia que não. Geralmente, as correntes que quando você vai se defender, diz que não, né? Enfim, né? Mas foi um debate interessante. Agora, delação premiada. Esse ficou muito conhecido aí, principalmente com a Lava Jato, muita polêmica. E o que esse pacote anticrime que entra em vigor agora em 23 de janeiro traz de novidade? Eu acho que no tocante à delação não houve propriamente nenhuma grande novidade. Mas a delação, ela foi, como você disse, um instituto que, apesar de já estar previsto no Brasil faz algum tempo, começou a ser usado em larga escala com a Lava Jato. E aí, no uso, que nós vamos notando os problemas, os abusos, os defeitos daquele instituto. Então, acho que houve um tempo, digamos assim, de maturação e agora a Lei 13.694 acabou colocando na lei, positivando algumas conclusões às quais a jurisprudência já vinha chegando. Então, por exemplo, o fato de que a delação ela não é uma prova, ela é um meio de obtenção da prova, mas ela não é uma prova em si. Ela me leva a buscar a prova no lugar certo, mas ela não é uma prova em si. Então, não pode haver uma denúncia unicamente baseada numa delação. Não pode haver uma condenação unicamente baseada numa delação. Por quê? Porque durante esse processo aí da Lava Jato, viu-se que havia delatores que mentiam, né? Delatores que delatavam pela metade, só o que interessava. Então, isso tudo, de alguma forma, foi construindo uma jurisprudência que agora está na lei. Mas eu acho que não há grandes novidades nesse sentido. Entendi. Agora, isso aqui é interessante e importante. Permanência de presos perigosos em presídios de segurança máxima. De 360 dias, isso me parece que foi para 3 anos, podendo até ampliar esse prazo. Isso. Qual é a importância disso, doutora? Olha, bem usado, isso é importante. É preciso tomar muita cautela com esse instituto, porque ele é um instituto extremamente severo. Né? Eu sei que quando a gente vê os criminosos de alta periculosidade, nós todos ficamos muito revoltados e indignados, mas não há de se esquecer que são seres humanos, são homens de carne e osso, como nós. E a prisão de segurança máxima, ela é extremamente... um regime extremamente gravoso. Né? Você ficar 23 ou 22 horas por dia num lugar fechado, sem falar com ninguém, é o que as pessoas têm alucinações, elas têm problemas psiquiátricos graves. Então, não é mole, isso não é para ser usado, digamos assim, como uma panaceia universal. Por isso, talvez, que já se instituiu um período máximo. Um prazo. E esse prazo tem a ver, inclusive, com estudos que foram feitos no âmbito realmente da psiquiatria, do quanto o ser humano aguenta ficar numa situação de isolamento completa, né, etc. Mas
para digamos, a segregação e o isolamento das lideranças, acaba sendo um instrumental importante, porque esse é o foco. Como eu disse, o foco não é o criminoso comum e nem o soldado raso, né, do crime organizado, aquela pessoa muitas vezes que é cooptada por falta de, enfim, porque foi até pressionada para entrar, não. A ideia são realmente os líderes, é atacar as lideranças. Nesse sentido, acho que é uma medida importante, porque ela neutraliza as lideranças, né? E claro que tudo isso vai ser fruto aí das investigações e das análises para saber se aquele que está no presídio de segurança máxima, se em algum motivo ele tenha que permanecer. Aí, no caso, por até 3 anos, podendo ser prorrogado por mais 3 anos, pelo menos é isso que está na lei. Doutor, agora isso interessa muito a toda a população, inclusive nessas épocas de final de ano, de férias, Dia dos Pais, as chamadas saídas. Uns chamam de saidinhas, outros chamam de saidonas, né? E eu queria saber da senhora se tem conexão. Proibição da saída temporária de condenados por crimes hediondos com resultado morte. Queria saber como que é hoje a saída temporária, se são para todos os presos, e o que a lei altera? A saída temporária, também é preciso colocar aqui alguns parâmetros, porque a saída temporária, ela é um direito que está na lei de execução e que só é concedido para os presos que já estão, para qualquer, não existia até a entrada em vigor da lei, limitação quanto a crime, não havia crime que inviabilizasse a saída temporária, todo crime teria direito, mas não todo criminoso. Por quê? Explico. Porque ele só é concedido aos criminosos, aos presos que estejam em regime semiaberto, já no semiaberto. Então, nenhum preso em regime fechado tem direito à saída temporária. Nunca teve. Por isso, isso já seria um filtro dos isso já criminosos seria um mais... filtro, porque das duas, uma. Ou a pessoa já entrou no regime semiaberto, isso quer dizer que ela não cometeu um crime extremamente grave. E ela já está vivenciando assim, ela fica um período na prisão e um período junto com a sociedade, né? Então, isso, é interessante dizer isso, porque a gente, às vezes, a população é muito informada pelo WhatsApp, né? Então, cuidado, vem aí a saidinha, muito preso na rua, cuidado. E as pessoas ficam um pouco apavoradas. Acho interessante a senhora explicar isso, que o preso que sai nessas saídas temporárias, ele já está no regime semiaberto. Então, ele já é um preso que já está num patamar de retorno à sociedade. Exato. Né? E não é aquele preso que está em regime totalmente fechado e não pode sair. E para ele ter progredido, quer dizer, para ele ter saído do fechado e para progredir por esse semiaberto, ele tem que demonstrar bom comportamento, ele tem que trabalhar na penitenciária se houver trabalho, quer dizer, ele tem que preencher requisitos. Ele não pode ter tentado fugir, ele não pode ter tentado usar um celular, quer dizer, existem requisitos. Então, em tese, o fato de eu ter atingido esse direito, o direito de já estar no semiaberto, de alguma forma demonstra que eu estou apto a aumentar o meu convívio social. Aliás, sim, quando a gente estuda direito, tem coisas fantásticas. Por exemplo, uma vez o professor disse para mim, olha, tentar fugir não é crime. Eu acho que é isso, né? O preso, mas como não é crime, né? Não é um crime, mas ele pode ser, tem as sanções, como essa que a senhora colocou aí, né? Ele vai ser impedido, mas o crime por si não é, né? Outras coisas que a gente vê, por exemplo, que quando estuda, fala, por exemplo, os pais ou a mãe, de não falar a verdade, por exemplo, se o filho cometeu um crime, né? A mãe não pode ser apenada, porque se espera que uma mãe não vai, de fato, nunca entregar o seu filho. Então, essas são coisas que a gente olha e fala, mas é assim mesmo? É assim mesmo, mas tudo isso vem um estudo científico por trás para explicar, né? É isso. E eu falei isso porque quando a gente fala da saída temporária, tem um estudo, tem um porquê antes, e dessa liberdade que está ligada à dignidade da pessoa humana, que é para todos, né? Sejam pessoas que estão presas ou não. Isso. Então, dentro desse contexto, doutora, a senhora falou, a gente falava da proibição temporária. Então, no caso dos crimes hediondos com resultado morte, não vão mais ter. Esses não terão. Exatamente, esses não terão mais. Até porque esses também, com certeza, também já estariam nesse regime pode ser que sim ou não, né? Pode ser que sim ou não. Se a gente pensar, por exemplo, num homicídio qualificado, né? Casos aí midiáticos que sempre colocam a população em polvorosa. O caso da Suzane, por exemplo, né? Lembrando que essa lei só vale para crimes praticados a partir de agora, dia 23 de janeiro, né? Ela não retroage. Então, só vale para crimes praticados a partir de agora. Mas uma pessoa que tenha cometido um homicídio qualificado e já tenha progredido para o semiaberto, agora, com a nova legislação,
não vai ter direito à saída temporária. Interessante, porque é isso que a senhora falou, porque a lei penal ela tem sempre essa característica que difere da lei civil, por exemplo. Né? Tudo isso que a gente está falando vale a partir de 23 de janeiro e só retroage se for para beneficiar, mas se for para apenar mais, quem já foi apenado já não vai interferir. Né? Mas aquilo que vai beneficiar, aí sim. Agora, outra questão, doutora, concussão. Essa é uma palavra diferente também. A lei aumenta a pena máxima de 8 para 12 anos para servidores públicos que cometem o crime de concussão. Relacionado à vantagem, né? Indevida. Isso também é uma coisa curiosa que era difícil explicar para os alunos na graduação ou no cursinho. Por quê? Porque existem dois crimes muito parecidos. Um é a corrupção e o outro é a concussão. É que corrupção é uma palavra mais familiar, popular, né? Mais popular. Mas a corrupção é o funcionário público que solicita uma vantagem indevida. Olha, a senhora pode me ver um cafezinho para ajudar, né? Uma mão lava a outra, solicitar. Já o funcionário público que exigia, né, que fala assim, ó, a senhora tem, imagina aí um médico do SUS, por exemplo, que é considerado funcionário público para efeitos penais, que exija do cidadão R$1.000 para fazer uma cirurgia. Não, aqui tem que pagar, se não pagar não vou fazer. Se ele exigisse, o crime era concussão. Solicitar, corrupção, exigir, concussão. Muito parecidos, né? Mas um pouquinho diferentes. A questão é que a corrupção tinha uma pena de 2 a 12 anos. Por conta de uma alteração legislativa de 2001. Só que o legislador lá em 2001 esqueceu de alterar a concussão e a concussão continuou de 2 a 8. Então nós ficamos com uma situação... mais fácil exigir do que só solicitar. Eu dizia, era melhor exigir. Olha, solicitar. O bandido aqui ele não pode ter boa educação, porque se ele pedir, a pena é de 12 e se ele mandar... exigir a pena de 8. Então, isso foi um ajuste dessa situação. Né? E as duas penas agora estão equiparadas. Bem interessante. Agora, um outro aspecto interessante é esse do confisco de bens em condenações superiores a 6 anos. Isso também o pacote abrange. Isso. Essa ideia do confisco alargado faz parte da ideia de combater o crime organizado, porque combater o crime organizado é, sobretudo, sufocar financeiramente esse crime organizado, quer dizer, não deixar que as organizações criminosas continuem na posse do dinheiro todo que elas oferem, seja com tráfico de droga, de armas, com corrupção, o que quer que seja. O próprio criminoso fica também, né, sem ter o que fazer, né? Vou cometer um crime, não vou poder gastar o dinheiro. Então, a ideia do confisco alargado é de que, quando a pena for maior do que 6 anos, toda a quantia que você tiver na sua conta, na conta de parentes e etc., e que for incompatível com o seu rendimento, presume-se criminosa. Quer dizer, a gente inverte o ônus da prova. Você que tem que demonstrar que ela não é criminosa. Então, digamos que você seja condenado por tráfico de drogas a uma pena de 8 anos de reclusão. Por tráfico de drogas. De repente, o seu salário é um salário de R$5.000, mas você tem um patrimônio de R$10 milhões, casas, barcos. Bem, tudo aquilo que for, digamos, a diferença entre o que você poderia ganhar com os seus 5.000 e aqueles 10 milhões que você tem, eu vou presumir que aquilo é oriundo do tráfico, é oriundo do crime e vou poder confiscar. A priori, você tem direito a tentar fazer prova em contrário. Não, ganhei na loteria, né? Tenho amigos muito generosos, estão me dando dinheiro. Você pode tentar provar em contrário, mas inverte-se a presunção. E com isso na prática provavelmente vai ter um efeito muito poderoso. Isso eu acho que é uma coisa importante. Bom, o programa de discussão chegou ao fim, passou muito rápido. A gente já convida a doutora Patrícia Vanzolini a retornar aqui no programa. E ela que é professora de Direito Penal na Universidade Mackenzie e também nos cursos preparatórios do Damásio, aqui na capital paulista. E hoje veio dar uma forcinha aqui para a gente, para entender melhor esse pacote anticrime. E a senhora vai voltar com certeza para a gente ver os desdobramentos disso na prática, até porque teve muitos vetos, acho que mais de 20, 25, e que podem ter uma alteração ou outra, e a senhora já está convidada. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada, o prazer foi meu. E a você também que nos acompanhou até aqui, mande sempre as suas perguntas, suas demandas por meio das redes sociais, que a gente vai respondendo aqui para você. Até o próximo programa. Muito bom, passou rápido, né? Mas são assuntos bem
frente. Estou preocupado com a situação.